pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Vendas B2B Summit. Eu estou aqui com o Ricardo Aquino, diretor de Vendas e CX da Cameriti. Ricardo, cara, lembro que há um tempão atrás a gente gravou, acho que foi ano passado, ano retrasado, não sei. Estava ansioso para ter você aqui de novo. Muita gente me fala bem do teu trabalho e eu tenho certeza que hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais. É um prazer ter você aqui no Vendas B2B Summit. Pô, legal. Obrigado, Daniel. É sempre uma honra ser convidado por você e espero poder agregar um pouco de conhecimento aqui para todo mundo e compartilhar algumas experiências, cara. Maravilha, maravilha. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre processo, indicadores, temas que a gente vai abordar hoje, conta para o pessoal um pouquinho sobre sua trajetória profissional, o que você tem aprontado aí, o que você está fazendo agora. Legal, maravilha, cara. Bom, trabalho já há 12 anos com vendas, né? Sou apaixonado por isso. Comecei em algumas indústrias um pouco mais tradicionais, né? Mas sempre voltado à internet, como a Cato, Monster. Fui empreendedor e minhas últimas 4 experiências profissionais são de startups, né? Tô ficando veterano de startup aí. Tá ficando velho. Exatamente. Comecei trabalhando na Kaordic, né, que era uma startup de Floripa, de uma venda de alta custo, mas que era SaaS também. E Kaordic eu fiquei quase 4 anos, até ser vendido para Lynx. Depois eu fui head de vendas e operações da Conta Azul. Conta Azul já foi completamente o oposto, né, da Kaordic. Era um desafio de volume, muito volume, uma operação inbound. A gente saiu ali de 4 para 68 vendedores em 6 meses. Meu Deus. E fomos atrás de dobrar o resultado ano sobre ano por 2 anos consecutivos, somente com operação de canal direto de vendas, né? Então, foi um baita case muito legal, muito aprendizado em termos de processo, em termos de metodologia, em termos de criação de indicadores, de eficiência e de estruturação de operação e gestão, né? E minhas 2 últimas experiências, tive um breve período em São Paulo, fiquei 1 ano e pouquinho, tinha tentado voltar para lá, em uma startup de tecnologia de saúde. Fiquei 1 ano, as ideias não bateram muito, as visões, propostas bateram muito, e acabei decidindo voltar agora para Joinville, onde, né, eu sou sócio e diretor de vendas e customer da Cameriti. É um business, B2B2C, B2B2B, onde todas as nossas vendas são feitas por canais. Então, a gente tem a operação toda interna, a gente vende um produto white label para parceiros que revendem a nossa solução no mercado e geram receita recorrente para a gente. Então, a operação tanto de aquisição de parceiros quanto de geração de receita desses parceiros é muito crítica e quase toda ela é feita dentro de casa ainda, né, interna. Legal, legal. Ricardo, cara, quando eu criei o Vendas B2B Summit e as derivações que a gente teve aí deles, foi muito porque eu acreditava muito que a gente deveria vender de uma forma mais processualizada e hoje a gente está vendo os resultados que as empresas que estão adotando uma abordagem mais processualizada têm. E eu lembro antes da gente gravar aqui, você falando, cara, não tem receita de bolo, não dá para pegar o que uma empresa está fazendo ali do lado e simplesmente copiar. A gente precisa naturalmente customizar, e acho que talvez seja um dos grandes desafios hoje do pessoal, né? Porque a gente tem vários modelos, a gente tem vários cases, mas a gente precisa tentar entender os fundamentos por trás desses estudos de caso, essas referências. Então, a ideia hoje é a gente tentar falar um pouquinho sobre fundamentos do processo de vendas e principalmente depois explorar, uma vez que a gente está com o processo montado, como que a gente consegue monitorar os indicadores importantes, aprender com isso. Eu gosto de repetir uma frase que o Rigonati falou para mim numa entrevista que a gente fez ano passado, que as empresas que estão crescendo muito rápido, o diferencial delas é que elas aprendem muito rápido. Acho que a gente só consegue aprender se a gente estiver monitorando tudo que está acontecendo, né? Faz todo sentido. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Maravilha, cara. Complementando aqui um pouco dos seus pontos, tá? Eu acho que tem muitos pontos na gestão de vendas são importantes, tá? Então, eu sei que pessoas são importantes, fazer uma boa gestão de pessoas, desenvolvê-las comercialmente é muito importante. Eu sei que tem outras pessoas que vão falar bastante sobre isso. E ele é um dos pilares, né, do desenvolvimento. E uma outra questão são os processos, a tecnologia e os indicadores, né, que a gente usa para conseguir controlar tudo isso.
Então, é bem diferente esse processo de fazer gestão do que o processo de liderar. A gente tem que ter os dois, mas hoje a gente vai focar em falar bastante aqui sobre gestão. Legal. Cara, se tu me permitir, eu vou compartilhar um pouquinho aqui da minha tela, pode ser? Por favor. Tá. Então, vamos lá. Antes de mais nada, né, eu queria responder uma pergunta, tentar responder uma pergunta, na verdade, né, que muita gente vem me fazer, que é, pô, como é que eu estruturo um processo de vendas, como é que eu faço um processo de inside sales, um de outbound sales, um de canais, e como você mesmo falou, não acho que existe uma receita de bolo exato, até porque tem muita peculiaridade do negócio e do modelo de geração de demanda, né, de cada empresa. Mas o que é importante entender? É importante entender o racional e as premissas que a gente tem que utilizar para construir um processo. Legal. E aí, antes de falar disso, é importante entender como que é a anatomia de um processo, né? O que é um processo? Então, eu vou dar um exemplo aqui, essa imagem, né? Então, imagina assim, que todo processo tem uma entrada, né, que é o que a gente está chamando de input, e tem uma saída, que é o output. E no meio disso tudo, existe uma caixinha preta, que a gente não sabe o que tem dentro, que é todo o trabalho que é feito para garantir que tem uma boa saída. É assim numa indústria, é assim em qualquer coisa, né, cara? Perfeito, exatamente. Assim numa indústria, assim em qualquer coisa. Perfeito, a analogia é perfeita. Às vezes uma esteirinha, né, e assim por diante. Então, eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro, assim, o que seria... Vamos fazer o exemplo aqui do pão, né? O que é um pão? O input, sei lá, 1 litro de água, 500 gramas de farinha, 50 gramas de fermento. Não sei se essa mistura é certa, tá? Tô chutando. Fazer um exercício. E qual que é o output? É um pão, né? Vai sair um pão de tudo que a gente colocar aqui no meio do caminho. Mas qual que é a questão? O que é esse pão? Esse pão é o que a gente costuma chamar de lagging indicator, que é o resultado. Ele é o resultado de tudo que a gente fez. Mas o que acontece? Esse pão, quando a gente olha para esse dado, ele pode ser que, sei lá, tenha queimado, né? O pão queimou, o pão ficou cru, o pão ficou muito maçudo, ficou seco. Pode ter uma série de variáveis que afetam esse pão. E quando a gente olha somente para esse indicador final, que é o pão, a gente não tem mais o que fazer. Passou. Tudo que poderia passado, ter feito, né? evitar, exatamente. Tudo que a gente poderia ter feito para esse pão não ser queimado, para ele, sei lá, ficar na temperatura certa, não dar certo, já foi, já era. Então, isso é muito mais caro, obviamente, a gente tentar resolver um problema quando ele já aconteceu, do que quando ele ainda não aconteceu. Faz sentido? Total. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqui no meio dessa caixa preta que a gente falou, existem uma série de questões ali que vão impactar esse pão sair bem. Vamos pegar no exemplo do pão mesmo, que é o que a gente chama aqui de, nesse caso, esse processo do meio, é o que a gente chama de leading indicators. São o quê? São os indicadores que vão dar uma previsão de que esse pão ele vai sair bem feito do jeito que a gente quer. Então vamos pensar aqui no pão. Poderia ser a temperatura do forno, ou o tempo que esse pão fica no forno, a umidade, enfim, todas as variáveis que poderiam ter aqui no meio são variáveis que a gente pode controlar para dizer se o pão vai ser certo. Faz sentido? Total. Legal. Então, o que é importante observar aqui, cara? Quando a gente fala desses lead indicators, a gente quer trabalhar com previsão, a gente quer trabalhar com assertividade, entender o que vai acontecer lá na frente, a gente precisa ter muito controle sobre essas informações. Senão, a única coisa que a gente vai acompanhar é o que está sendo o resultado de tudo que está sendo feito, né? E quando a gente fala ali bastante, tem muitos speakers falando disso, né, sobre pessoas, processos e tecnologias, tem muito a ver com isso. Se a gente não tiver uma padronização na linha de trabalho, entender quais são todos os efeitos que acontecem, quais são esses indicadores do meio que são importantes a gente acompanhar, que precisam de linearidade, de pitch, né, de metodologia, para que tudo aconteça igual, a gente nunca vai ter um pão igual e aí a gente sempre vai ter um problema no nosso processo. E quando a gente olha para a realidade de vendas, né, a maioria das operações acabam medindo só o resultado final, né? Pois é, exatamente. E não que não sejam importantes, né? Óbvio que a gente tem que olhar ali também para o número de oportunidades, para o número de vendas que a gente está fazendo. Mas esse é o fim, né? Talvez olhar gerencialmente, isso faz sentido, claro,
Mas como que a gente garante que esse resultado vai acontecer e que vai ser previsível? Tem que olhar aqui para o meio, né? Não adianta só olhar para a conversão de lead para oportunidade ou de lead para pagante, né? Ou os pontos macros. A gente tem que entender o que acontece aqui no meio. Sem dúvida. Tá, então esse aqui é um conceito que é bem importante estar dividido, que é o que é um lead indicator e o que é um lag indicator, né? E aí a pergunta que eu faço beleza, você que está montando o seu processo, né? O que você controla aqui? Como que funciona o teu processo? Será que a gente entende, né? O que acontece aqui no meio do caminho para que o resultado seja não previsível? Então, entender todas essas variáveis que incluem pessoas, que incluem a estruturação dos microprocessos, das cadências, da velocidade, tudo isso são variáveis muito importantes, que são os lead indicators que vão impactar nos lag indicators que a gente vai ver para frente. E aí, vou pegar aqui já um exemplo mais prático, tá? Vamos falar sobre vendas, né? Vamos falar sobre pré-vendas, na verdade. Vamos falar sobre SDR. O SDR, o que é o input do SDR? É o lead, né? É o lead ou a lista de prospecção, vai adaptando para o cenário de outbound. E aqui no meio a gente tem todo esse trabalho e a gente costuma olhar somente para essa conversão aqui. Vai chegar o lead e a gente vai fazer várias atividades para conseguir gerar uma oportunidade. E aí a gente tem que começar a descobrir quais são os pontos aqui dessas caixinhas que vão gerar essa oportunidade. E eu vou dar um exemplo de inbound, tá? Uma coisa que tem bastante experiência com isso. Principalmente na Conta Azul, a gente tem uma operação muito grande inbound. Imagina que a gente lidava com 25 mil leads, né? Vamos falar leads mais quentes, porque ainda a gente trabalha com uma estratégia de freemium, trial, para entrar no funil. A gente também tem isso aqui na Camerite, numa escala um pouco menor, mas a lógica é muito parecida, tá? Então, imagina, olha só, com várias hipóteses que a gente foi lendo e validando no mercado, que eu acho que esse é um ponto muito relevante, que é validar essas hipóteses, né? Não sair copiando tudo que dizem que tem que ser feito, mas vamos validar o que significa cada uma delas e se realmente impacta. Por exemplo, o que a gente mais avaliou que tem impacto no resultado do SDR? Primeiro de tudo, esse daqui é a cobertura. O que é cobertura? Porra, é o básico do básico, é garantir que você ligou para todos os leads, né? Se você não ligar para todos os leads, ou pelo menos tentar ligar para todos os leads, você já vai ter um problema de performance, você não está aproveitando o máximo possível. Então, essa cobertura, né, no caso de leads, assim, ela tem que ser, no mínimo 100%, né? Já é tão difícil, tão caro, né, gerar lead que... Pois é, exatamente. Para sair jogando tudo fora, ou para dizer que a operação não funciona, mas você não garantiu que você ligou para todos, né? É muito complicado. Então, a gente tem que garantir que os leads que chegam, a gente tem que ligar. Pelo menos tentar ligar para todos, né? E aí, tem outros desdobramentos que a gente poderia fazer disso. Vamos imaginar que não é só ligar para todo mundo, a gente tem que ligar 2, 3, 4, 5 vezes para o mesmo lead para garantir que a gente tentou o suficiente. Isso aqui tudo vai afetar nesse outro indicador aqui, né, que é o percentual de contato falado. Então, de todos os leads que eu recebi, quantos que eu consegui falar, né, na prática? Será que eu consegui falar com todos eles? Falei com 50%, com 60%, 70% desses leads? Esse é um indicador que a gente tem que acompanhar, né, porque ele é um grande indicador de tendência. Independente da conversa ter sido boa, ruim, tá? A questão é conseguir o básico que é conseguir falar com eles. E será que se a gente ligar rápido também, né, o tempo de resposta, a partir do momento que aquele lead inbound se cadastrou no meu site, se eu ligar muito rápido, será que eu tenho uma chance maior de conseguir falar com esse cara? Então, começam a aparecer muitas variáveis que a gente vai acrescentando e descobrindo no meio dessa caixinha preta o que a gente precisa fazer para descobrir o que está acontecendo no meio do caminho para gerar aquelas oportunidades. Esses são os lead indicators, por exemplo, de uma operação avançada, vamos falar assim, de inbound, tá? Com bastante volume. Quando a gente tem esses dados, a gente começa a criar os lead indicators, né? Então, imagina assim, quanto foi o tempo de resposta, né, em até 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos, dia a dia, semana a semana, né? Qual foi a taxa de cobertura, se eu consegui falar com 100 em todos os dias, se não consegui falar com 100, e qual de todos esses caras que eu tentei ligar, né, quanto que eu consegui falar efetivamente, diariamente. E aí você pode desdobrar essa informação no micro, vai fazendo muitos desdobramentos. Não? Cara, como está essa informação dia a dia, semana a semana, minuto a minuto, hora a hora. Tudo depende do volume da tua operação. E olha só que interessante, né? Se a gente começa a racionalizar isso de forma simples, a gente já tem aí os primeiros indicadores de uma operação inbound, né? Então,
Ó, quais são os inputs? Os leads que vão chegando dia a dia, semana a semana. Desses leads, quanto que eu converto, né, semanalmente, dia a dia, e quantas oportunidades eu gero diariamente, semanalmente, mensalmente. Pode desdobrar para a quantidade de histórico que você tiver. A mesma coisa que os lead indicators, né? O tempo de resposta, a cobertura, o contato falado. Então, isso aqui é um exemplo básico, tá? Assim, de como que a gente pode ter as primeiras visões, inclusive reportar isso depois. Deixa eu pegar aqui. Vou adiantar um pouquinho, tá? Vamos lá. Sobre alguns indicadores de como que a gente pode mostrar isso no board, tá? Vamos falar assim, mais bem feito. Ó, vamos reportar como que tá o resultado de SDR para um board, cara, para um board, para um VC, por exemplo. O que o VC vai querer saber? Então, volume de geração de demanda, quanto que a gente está conseguindo fazer por dia. Imagina que aqui está leads, mas poderia ser prospects, poderia ser qualquer outra coisa, tá? Esses prospects que a gente está trabalhando, quantos que a gente está convertendo em oportunidades, né? E qual que é o volume de oportunidades que a gente tem por dia, só falando de SDR. E aqui, ao lado, todos os lead indicators que a gente poderia ter, ó, tempo de resposta, cobertura, renitência, que quantidade de vezes que você tentou ligar para cada um dos contatos, percentual de contato falado. Se a gente fosse aplicar para vendas também, poderia seguir a mesma lógica, né? Ó, vamos pegar os lag indicators, né, que seriam a quantidade de oportunidades que o vendedor pegou, quanto que ele converteu, quantas vendas ele fez por dia. Quais seriam os lead indicators aqui de vendas? Quantidade de follows para fazer por oportunidade, ciclo médio de vendas, ticket médio, todos esses poderiam ser lead indicators estar aqui para a gente ir acompanhando as variáveis para entender se a gente alcança o resultado de vendas. Ou seja, a gente não precisa com essas informações na mão, né, Ricardo? A gente consegue, com 1, 2, 3, 4 dias, a gente já consegue tomar todas as ações necessárias que a gente precisa para corrigir, né, e não esperar o pão queimar, né? Exatamente, cara. Eu acho que essa é a questão, né? Eu acho que um dos primeiros papéis aí, pensando no processo de uma maneira geral, é entender, né, quais são os pontos macros, né, os pontos principais, e depois os pontos mais críticos dentro da operação, que a gente tem que monitorar o tempo todo, o dia inteiro, que tem que ficar assim, estampado na cara dos líderes de venda, por exemplo, o dia inteiro. O líder de SDR ele tem que ficar olhando lá e falar, meu, olha só, até agora já é meio-dia e a gente não ligou para todo mundo, cara, o que está acontecendo? Né, ou sei lá, meio-dia não chegaram, não tem lead, né, acabou o volume de leads, a gente já zerou tudo isso daqui. Então, são indicadores no meio do caminho que vão ajudar a manter a constância e a visão para o mesmo resultado. E aí, tá fazendo até, sei que nem é o tema, mas é uma provocação, na verdade. Quando a gente fala ali desses processos, como que imagina que se a gente não tem controle sobre esses lead indicators, vamos falar de SDR, tá? Eu falei bastante sobre SDR. Vamos falar aqui de SDR. Se a gente não tem controle desses lead indicators de performance, cara, como na vida um gestor de SDR vai chegar para o time de marketing e falar que os leads estão ruins, né? Ou que a qualidade dos leads não estão sendo boas, ou qualquer outra discussão relacionada a isso, sendo que o básico do básico, que são os pontos críticos da operação, a gente não garante, né? Então, uma coisa certa, se essas três coisas estiverem muito certo, né? Então vamos lá, tempo de resposta está excelente, cobertura está excelente, contato falado está bom também, todos os pontos críticos estão rodando, puxa, aí sim a gente tem uma hipótese real de que pode ser algum problema de qualidade dos leads, ou da qualidade da lista, né? Ou de qualquer outra coisa. Se a gente aplicar isso para prospect, também é a mesma coisa. Pô, será que a gente ligou o suficiente? A gente fez a cadência correta? A gente fez o volume de atividades exato? Pô, se a gente já garantiu tudo isso e não deu certo, será que a qualidade da lista que a gente está trabalhando, ou né, os prospects que a gente está tentando lidar, eles são realmente o público que a gente quer trabalhar? Então, você reduz drasticamente as hipóteses do que pode estar dando errado, né? Exatamente. Você garante que, pelo menos ali, o processo está errado. Ou a qualidade do lead da lista está ruim, ou já não é mais uma questão de tempo, de volume, é mais talvez seja uma questão de pitch. Você consegue aí rastrear onde está o problema, pelo menos reduzir drasticamente quais são as hipóteses de onde o problema pode estar. Exatamente, cara. Eu acho que aqui tem também uma provocação, né? Mas uma provocação positiva, tá? Acho que tem muito conteúdo hoje, né? Em tudo quanto é lugar, principalmente sobre vendas agora, e o que é muito bom. E tem muita gente tentando fazer as coisas já querendo mirar somente naquele resultado final,
Não, eu quero ter previsibilidade, aí só olha para o último número e não entende por que está acontecendo aquilo, por que não está atingindo o resultado e não sabe o que fazer. E, cara, a previsibilidade é uma consequência, né? Uma consequência de todos os esforços que a gente vai fazendo ao longo do caminho, né? Tanto na gestão de pessoas, no desenvolvimento de pessoas, no desenvolvimento do pitch, no controle desses indicadores, na performance da operação. Tudo isso leva a gente ter resultados previsíveis. Sem dúvida, a gente gosta de fazer essa analogia, né, a gente usa muito a expressão máquina de vendas, né, para tentar fazer uma analogia até com uma linha de produção e tudo. E você só vai ter previsibilidade na ponta, né, se você tiver ali todo o resto, todos os elementos do processo, todas as variáveis, todas as engrenagens bem azeitadas e gerando desempenho previsível, né? Não adianta querer ter previsibilidade sem entender como que funciona todo o processo em detalhe. Exatamente. Acho que esse é um ponto bem crítico, cara. Bom, e aí uma outra pergunta, uma outra forma que eu vou tentar passar aqui para vocês então, sobre análise, né? E aí vem as segundas perguntas, né? Depois do processo vem, mas quais são os indicadores? Como é que eu acompanho? Como é que eu faço gestão, né, efetivamente da minha operação? Cara, isso aqui também tem bastante conteúdo, mas é muito legal repassar e talvez passar os conceitos básicos de como que a gente usa esses dados a nosso favor, né? De como que a gente ganha força como gestor para tomada de decisão. Não adianta só medir, né? Exatamente, não adianta só medir se a gente não souber como interpretar, que informações extrair, para qual ação tomar, né? Senão a gente está lá só, sei lá, brincando de fazer análise, né? Então, vamos lá. Três modelos, na verdade, de indicadores que eu gosto muito de avaliar, que para mim são os que dão os principais insights do que fazer. Um deles é esse daqui, que é um indicador de linearidade mesmo. A gente pode usar para lead, oportunidade, receita, vendas, o que quer que seja. Geralmente, né, como está aqui nesse gráfico, a gente coloca ali esse azulzinho, por exemplo. Poderia ser a meta, né, e aqui embaixo os dias úteis do mês, e abaixo o nosso resultado diário, né, para acompanhar o quanto que a gente está conseguindo atingir os resultados ou não diariamente. Tá? E associado a isso, né, a gente pode ter os indicadores de tendência, que é comparar esses resultados com meses anteriores. Então, por exemplo, nesse mesmo gráfico, a gente tem ali janeiro, fevereiro, março, e a gente pode comparar, por exemplo, como que estamos hoje, no 11º dia útil do mês, com relação ao 11º dia útil do mês passado, quanto que a gente gerou de oportunidades até agora, quanto que a gente tinha gerado no mês passado, quanto que a gente vendeu até agora, quanto que a gente tinha vendido no mês passado, quanto de lead a gente tirou até agora, quanto de lead a gente tirou no mês passado. Para entender em tempo real se a gente está melhorando ou piorando, né? Antes de chegar lá no final. Importante, né? Pois é, exatamente. Então, acho que isso daqui é uma visão muito, muito rica de como que a gente pode comparar e entender se até a tendência das coisas que a gente está fazendo está dando certo ou errado. E é legal porque qualquer ação ou iniciativa que a gente costuma tomar no meio do mês, você já percebe o impacto muito rápido, né, de como você resolve um problema no meio do mês. Os problemas sempre vão acontecer. A questão é, se você souber com antecedência, no momento certo, antes de as coisas fecharem, você tem tempo para reagir, né? Então, se a gente olhar só para o final do mês, imagina que a gente vai descobrir que a gente está muito pior do que o mês passado lá no último dia do mês. Aí fica todo mundo se matando para vender, para dar desconto, né, e fazer o diabo a quatro no finalzinho do mês. Que é a realidade também, né, de muita gente ainda, né, que no final do mês sempre aquela loucura. Sempre vai ser um pouco, né, mas o importante é quando a gente vai entendendo a trajetória e a tendência do resultado, das variáveis que impactam no resultado final, a gente vai conseguindo trabalhar mais cedo isso e tendo até voltando, né, cada vez mais previsibilidade que vai acontecer. Com certeza, cara, com certeza. Bom, e a última análise que eu gosto de fazer aqui bastante são as cohorts, né? Eu acho que tem muita gente que já faz análise assim. Quem não faz, eu recomendo, cara, que faça quanto antes, assim, análise cohort. E aí eu vou explicar rapidinho como é que faz essa análise, tá? Ela é um pouco mais complicada que as outras,
mas ela é simples, é uma questão de prática, né? Então, eu peguei aqui exemplo de leads, a gente poderia pegar muita coisa, tá? Oportunidade, venda, motivos de perda, microindicadores que a gente queria colocar para analisar da mesma forma. Cohorts aqui são análises de safra. Para que serve a análise de safra? A gente entender causa raiz de problemas ou causa raiz de coisas boas, tá? Então, imagina assim, ó, a gente vai pegar nesse gráfico aqui e separar por semana. Poderia ser separado por dia. Então, aqui na lateral esquerda, né, são semana 1, semana 2, semana 3. E aqui em cima também, ó, né, depois de uma semana, depois de 2, depois de 3, depois de 4, depois de 5 e assim por diante. Então, vamos imaginar que isso daqui é um gráfico de conversão de lead para pagante. O total de leads que eu gerei, quantos compraram no final do mês. E o que quer dizer, né, quando a gente olha esse primeiro quadrante aqui da semana 1? Isso significa, daqueles 187 leads que entraram naquela semana, naquela primeira semana, depois de 7 dias, a gente conseguiu converter 1,20%. Depois de mais 7 dias, mais uma semana, que entrou na segunda semana, a gente converteu mais 1,2%. E aí o acumulado aqui ficou 2,4%. E depois ela continua aumentando na terceira semana, na quarta, na quinta. E a partir da quinta, ó, pode perceber que talvez ela comece a aumentar muito, muito pouco. Ou seja, a gente poderia concluir que a maioria da parte das nossas vendas, elas acontecem até a terceira, quarta semana. E depois o custo incremental de tentar continuar vendendo para esses mesmos caras pode ser que seja muito alto, porque a conversão incremental é baixa, né? Então, isso é uma forma de analisar, que é olhando sempre para a lateral, né, como eu mostro aqui nesse gráfico, comparando semanas sempre esticado ao longo das próximas semanas. E a outra é comparar a performance semana a semana mesmo, que é, vamos lá, semana 1, na primeira semana eu tinha convertido 1,2%. Aí passou uma semana, né, entrei numa nova safra, gerei 206 leads e eu converti 1,10, olha aqui, ó. Então, o que acontece? Significa que nessa semana, essa última semana aqui, eu converti menos do que a semana passada na primeira semana. Então, eu já tenho que fazer alguma coisa para compensar esse gap, ou aconteceu alguma coisa, né, que deu algum problema aqui e a gente vai ter que entender o que aconteceu para resolver. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas a grande questão é que a gente começa a entender causa raiz, né? Isso pode ser visto de várias formas, pode ser visto de forma acumulada, não acumulada, só incremental, em receita, para a gente entender o que a gente fez que deu certo, o que a gente fez que deu errado, e se teve alguma coisa que a gente não enxergou, né, olhando gerencialmente no meio do caminho, que possa ter afetado o nosso resultado. Ricardo, assim, é muito comum empresas de SaaS fazerem análise de cohort, análise de safra, mas na verdade é um tipo de análise que pode ajudar independente do tipo de negócio, né? Exatamente. Entender que os leads que eu gerei há 2 meses atrás podem ter um perfil diferente dos leads que eu gerei agora, ou as oportunidades. Isso muda os insights que você pode extrair dessa análise, né? Totalmente. Com certeza, cara. Eu diria que para vendas é uma análise super importante, né? Talvez, assim, 4 anos atrás, 3 anos atrás, o pessoal fala muito em cohort para customer, né? Para calcular churn, para calcular NPS, enfim, as métricas de atendimento. Mas para vendas também é muito importante, né? Porque a gente vende coisa do passado, a gente vende coisa de safra nova, de safra do meio. Cara, principalmente quando tem ciclo médio um pouco maior, né, 40, 60 dias ou até mais, você tem que saber de onde veio e quanto foi o tempo médio né, de qual safra, se foi um evento, se não foi um evento, se foi, sei lá, alguma lista, alguma ação específica. Né? Se a gente não olhar de forma correta, a gente nunca vai saber, né, de onde veio. A não ser que o volume seja muito, muito, muito baixo, que você pergunte e lembre, né? Mas, sei lá, pensando que já tem mais de 100 vendas assim, em um ano, já começa a ficar mais difícil de você entender, né, de onde que foi cada um, assim. E, cara, o que você acha que são assim, as principais dificuldades das pessoas que estão iniciando esse processo, assim, construindo seus primeiros processos e montando seus primeiros dashboards de indicadores? Quais são os desafios aí e os erros mais comuns que o pessoal tem nessa jornada? Bom, vamos falar assim, pensando em vários contextos, tá? Eu acho que um erro muito comum que eu vejo são empresas querendo construir processos indicadores antes de construir um time, né? Antes de construir pessoas. Então, depende muito do estágio que você está na sua empresa. Mas para quem está começando, eu focaria em fazer o básico.
esquece isso agora, assim, o básico que é? Cara, vamos aprender a vender, vamos aprender a contratar, vamos aprender a trazer o vendedor certo, vamos ensinar ele a vender, vamos usar metodologia, vamos entender qual que é a dor do cliente que a gente resolve, entender qual que é o perfil do cliente e assim por diante. É isso, né, num estágio inicial. E tem muita gente que já começa com um dos vendedores falando, você precisa de métrica e tal, blá, blá, blá. E, às vezes nem tem amostragem suficiente para você chegar a alguma conclusão. E você deveria estar gastando energia ali na ponta, entendendo e fazendo o negócio acontecer. Eu vejo que isso é um erro muito frequente. O processo ele vai aparecendo à medida que você vai evoluindo todas essas questões. Então, você já descobriu para quem você vende, como que você vende, já descobriu quem que é o teu mercado, qual que é o teu valor, qual que é o ticket médio, já descobriu esses pontos, cara, a partir daí você começa, de fato, a ter uma base para construir um processo. Né? Até lá, você tem que descobrir. E como eu falei, é uma caixinha preta, então não tem uma fórmula mágica, né? Tudo depende do modelo de negócio. Pô, cara, você está numa conta azul, você recebe uma porrada de trials por mês, onde você conta os leads por hora, você tem que ter uma máquina de alta eficiência, né? Agora, não, você recebe 10 leads por dia, pô, será que é realmente importante ter uma máquina de alta eficiência? Precisa ter um discador automático? Precisa ter... talvez não, né? Umas métricas assim com uma amostra tão pequena pode até levar você a tomar algumas decisões equivocadas, né? Achar que algo não funciona porque o percentual ali pequeno não deu certo, realmente não é hora. E claro que consome muito tempo e energia construir, monitorar, analisar. E no início, realmente, talvez não seja a hora de estar dedicando esses esforços nisso. Mas logo assim que... Assim, eu particularmente gosto muito de métricas, mas eu concordo contigo que no início, muito no início, outras questões são prioridades, né? Tem que aprender a vender, entender o problema. Até eu lembro do entrevistando o Scott ano passado, e a gente falava muito de CAC LTV. Ele falou, cara, no início do processo, esquece isso também. Não é preocupação inicial, isso é preocupação quando você for escalar, né? E às vezes as pessoas acabam, como tem muito conteúdo hoje, a gente tem muitas referências de métrica, e às vezes o pessoal pode querer começar do dia 1 com todas as métricas e realmente não é necessário, né? Vai mais atrapalhar do que ajudar. Exatamente, cara. E aí, complementando também a tua pergunta, com um ponto 2, que eu acho que é o segundo desafio, continua sendo também gestão de pessoas, tá? Por quê? Cara, para você ter todos esses dados, você precisa de disciplina no preenchimento, precisa de bastante compreensão do que fazer em cada uma das fases, do que é uma oportunidade, o que não é uma oportunidade, né? Quais são as etapas do funil e assim por diante. Então, imagina, se você tem ali uma operação de 15 pessoas que cada um preenche de um jeito, você vai chegar à conclusão errada do mesmo jeito. Né? Então, precisa ter tudo na mão, precisa ter bastante controle das pessoas, bastante controle do processo depois, para ter controle dos dados. As três coisas está tudo muito casado. Então, acho que eu percebo que esses são sempre os maiores desafios. Talvez uma empresa já com, sei lá, uma operação de 100, 200 vendedores não vai sentir tanto, porque tem muita demanda, o negócio está lá rodando, e as coisas ficam um pouco mais estáveis, mas quando não é uma questão de volumes absurdos, assim, empresas trabalham com 4 mil leads, né, 3 mil leads por mês, aí isso é mais crítico, fazer essa gestão muito bem feita. Cara, e ferramental? O pessoal sempre tem bastante curiosidade para saber sobre ferramentas. Dá para fazer tudo isso dentro do CRM? Você costuma utilizar algum tipo de ferramenta para extrair esses dados e ter mais facilidade de processá-los? Legal. Cara, o que a gente sempre prioriza assim na escolha de um CRM, obviamente, tem a ver com o custo, né? Então, tem que fazer ali a sua continha de CAC para ver o quanto que vale a pena. Mas eu sempre penso bastante a longo prazo também. Então, se a tua operação é uma operação que vai ter uma demanda muito complexa de dados, você precisa de um CRM que vai suportar tudo isso e que você vai ter muitos conectores, vai conseguir extrair essas informações, colocar num banco de dados e assim por diante. Então, nas operações que trabalhei, sempre usei... você quer que eu fale o nome da ferramenta? Pode falar. Legal, tá bom. Sempre usei Salesforce, tá? Para mim, atende muito bem a gente a longo prazo. A curto é muito difícil por conta do pricing, porque paga em dólar, tudo é um baita desafio. É nosso patrocinador, se não fosse eu ia cortar, mas assim pode falar. Legal, tá bom. Legal. Bom, cara, assim,
Sempre usar. Aí com o Salesforce dá para fazer tudo dentro, né? Dá para fazer tudo, tudo e mais um pouco, assim. Então, é indispensável numa operação que vai ter escala, na minha opinião, um CRM com uma robustez que vai comportar toda a tua complexidade de operação. Então, a gente usa o Salesforce. A gente usa conectores complementares, obviamente, né? Então, para ter, no momento zero você pode fazer no Excel, ok? Mas no momento um pouquinho mais avançado, você precisa dessas informações em tempo real o tempo todo. Então, vale a pena, às vezes, pegar alguma ferramenta de dashboards, tipo Flipfolio, Metabase, né? Colocar as informações lá para que você tenha esses gráficos em tempo real para você acompanhar. Bom, e se tiver uma operação de bastante ligação, uma telefonia automática também é bastante importante, cara. Então, operação automática. Falou de tempo de resposta ali, acaba que ajuda bastante, né? Maravilha, Ricardo. Cara, muito legal, assim, acho que a gente tem, boa parte do nosso público tá tentando aí estruturar seus processos, né? Tem uma turminha mais avançada, mas a maioria tá nesse desafio inicial de montar o seu processo, aprender a fazer uma gestão, montar seus primeiros indicadores. Eu acho que a gente foi legal parar para pensar um pouquinho sobre os fundamentos, um pouquinho da lógica de por que a gente precisa medir, que tipo de indicador a gente precisa medir também para poder não ter que esperar o resultado final negativo para a gente poder se mover. Eu acho que vai ajudar bastante o pessoal. Se o pessoal quiser saber mais sobre gestão, eu sei que você tem um curso também, não tem? Sim, tem um curso que estou fazendo com o João Zaratini, né, que ele é o co-founder da Conta Azul, já saiu de lá. Legal. A gente faz um curso específico para gestão, estamos começando aqui em Santa Catarina, fizemos em Joinville, a gente deve para São Paulo e Floripa, na região também. Se o pessoal quiser saber mais sobre o curso, onde é que o pessoal pode encontrar? Então, a gente está em estágio bem inicial, tá? Então a gente vai montar um site depois tudo direitinho, mas é startupacademy.com.br e depois eu passo o link direitinho para fazer uma divulgação. Beleza. No teu LinkedIn também, se alguém quiser saber, trocar mais uma ideia, bater um papo contigo, pode te importunar lá? Pode sim, com certeza. Tá Ricardo Quino, pode procurar lá e sempre um prazer para mim poder compartilhar a experiência e fomentar o nosso mercado, né, que precisa. Precisa muito. Ricardo, cara, muito obrigado, valeu aí pelo tempo, compartilhar um pouquinho aí da tua experiência com gestão de times comerciais e estruturação dos processos aí. E até a próxima, meu velho. Vamos marcar outras vezes da gente marcar de bater outros papos e compartilhar com o mercado aí. Com certeza, cara. Obrigado pelo convite. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.